Gênesis capítulo 27. E já que já estava bem velho, e um dia havia ficado cego, um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho, e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e a sua flecha, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vai caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como o seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e o levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: Mas como que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, meu Deus, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim vou saber que você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: A sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como a de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Sim, sou, respondeu Jacó. Então o pai disse: Traga a carne da caça para que eu a coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida a seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu. Depois disso, disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e o beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aquele que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que abençoarem. Isaque acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou, vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai e disse: Levante-se, por favor, come da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaque perguntou: Quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: Então,
Quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele Jacó. Primeiro, ele me tirou o direito de filho mais velho e agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Esaú insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: Você viverá longe das terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a bênção a ele. Então pensou assim: O meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: Escute bem, seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção, vá embora. Vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Gênesis capítulo 28. Então, Isaque chamou Jacó e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso, foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maalate, filha de Ismael, e filha de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardezinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra naquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. E os seus descendentes serão tanto como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste.
e por meio de vocês e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for. Eu farei com que você volte para essa terra. Eu não o abandonarei, até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar. E eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: esse lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o nome dela para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nessa viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, o Senhor, será o meu Deus. Essa pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto deres. Gênesis capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapada com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornaram a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: não podemos. Temos que esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja retirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois, ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo para o pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim, só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita, de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, perguntou: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos pareciam poucos dias. Quando passaram os 7 dias, Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite, Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela.
Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão e disse: Por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? Labão respondeu: Ainda aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana das festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. E quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava Raquel muito mais do que a amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho, e pôs o nome dele de Ruben. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e por isso me deu mais esse filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: Dessa vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com vocês. Querido Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, por mais uma palavra, a qual o Senhor tem nos ensinado, nos dado a graça de aprender de Ti, Pai. Muito obrigada por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, abençoe cada um que está participando desse projeto anual, que cada um, Pai, venha aprender mais e mais de Ti, e que Teu Espírito esteja conosco e não afaste, Pai, de nós, para a honra e a glória do Teu nome. Amém.